Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá recheado, repleto de assunto importante pra gente abordar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Sobre o empate de ontem contra o Palmeiras. Vamos falar também sobre a sequência do Vasco aí dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco já podendo brigar pela liderança da competição na próxima rodada. E vamos falar sobre os assuntos aí importantíssimos que o Vasco vai ter que definir ainda essa semana, como Maracanã, centro de treinamento, nova liga, né? Inclusive ontem teve um encontro do Josh Wander com a Leila Pereira sobre esse assunto lá no Maracanã e também sobre a situação ali de contratações e reforços que o Vasco vai buscar na janela de meio de ano. Então, primeira coisa, eu convido você a acompanhar o vídeo até o final, peço a sua ajuda, né? Deixando aquele joinha, deixando aquele like aqui embaixo do nosso vídeo, de graça, não custa nada, você dá uma moral muito grande aí se você deixar aquela curtida no nosso vídeo. E você que é vascaíno, você que é vascaína, que tá chegando por aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado, você tá no lugar certo. Corre ali embaixo do vídeo, clica naquele botão bem grande escrito inscreva-se, né? Ou ele tá em vermelho ou em branco logo ali embaixo. Se inscreva no canal e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali logo ao lado, logo lá embaixo, né? Para você sempre receber no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. E antes da gente começar, eu também queria convidar todos vocês, todo mundo que é inscrito, quem não está inscrito ainda, mas que quiser fazer parte comigo do meu grupo de WhatsApp, né? A gente tem um grupo privado só para membros do canal que também participam dos sorteios de camisas oficiais do Vasco. É muito fácil, só você fazer um Pix de apenas R$20, isso mesmo, R$20, um valor aí bem baixo, né, para participar do grupo, sorteio das camisas. Faça o Pix para esse número que está aqui na tela agora, manda lá R$20, manda o comprovante para a gente também nesse número que está aqui, para você poder aí ser inserido, né, ser colocado no grupo e também participar dos sorteios, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, uma partidaça, um jogão, né, um jogo digno de Vasco e Palmeiras, né? Digno de final de Campeonato Brasileiro em 97, final de Mercosul, virada histórica em 2000, né? E, cara, o Vasco mais uma vez batendo de frente, de igual para igual, com, na minha opinião, o melhor time de futebol da América do Sul inteira. O Palmeiras hoje é um dos melhores times do mundo, se você olhar elenco, se você olhar ali as últimas conquistas que eles tiveram, né? 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro, o time do Palmeiras é muito forte. E o Vasco entrou e bateu de frente, jogou de igual para igual, teve plenas condições de sair com a vitória sim, né? Foi um jogo muito intenso dos dois lados, o Vasco mais uma vez saindo muito bem ali no placar, né? Fazendo 2-0, depois o Vasco normalmente recua, faz parte, não tem muito o que fazer, o Palmeiras veio para cima, o Vasco tentou explorar contra-ataque, tentou explorar os erros que o Palmeiras ali poderia ter cometido, mas o Palmeiras erra muito pouco, a grande verdade é essa, né? Eles acabaram numa falha de marcação do sistema defensivo, fazendo um gol ali ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa, mais uma vez ali num errinho de marcação, eles buscaram um empate, né? Mas não deixou de ser um grande jogo. Eu acho que o vascaíno que tá reclamando, que tá se descabelando, né? Que tá aí falando que o time do Vasco não presta, cara, eu acho que essa pessoa tá vivendo em outra realidade, né? Os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco pegou 2 timaços, né? 2 times que vão brigar pelo título da competição no final da temporada, e o Vasco não deixou nada a desejar, muito pelo contrário, o Vasco mostrou que tem um elenco aí que tá em crescimento, um elenco aí que ainda está em construção, jogou contra adversários que já tem um grupo montado há mais de 3, 4 temporadas, e o Vasco ainda assim jogou com muita dignidade, com muita força de vontade, com muita dedicação, né, nessas 2 partidas, e ontem veio o empate, né, óbvio que a gente queria vitória, é óbvio que fica aquele gostinho amargo, né, pelo fato do Vasco ter aberto ali o placar, feito 2-0, mas a gente não pode desconsiderar esse pontinho que a gente conquistou ontem, porque vai ser muito valioso lá na frente. Digo mais, ninguém vai tirar esses 4 pontos que o Vasco já conquistou até agora, ninguém vai conseguir tirar essa pontuação aí que no final do ano pode ser muito importante para uma vaga em Libertadores,
ou enfim, onde o Vasco estiver brigando na tabela, né, se Deus quiser, na parte de cima. Mas enfim, né, como eu falei, um jogo ali, se você olhar no geral, mais uma grande partida do Peck, mais uma grande partida do Léo Jardim, mais uma grande partida dos nossos laterais. Acho que ontem quem ficou a desejar um pouquinho foi ali o Rodrigo, né, um pouco desatento no primeiro tempo, mas é normal, o garoto vai oscilar, é muito jovem ainda. Acho que faltou um pouquinho de atenção também ali pro Robson na jogada do primeiro gol, mas o Robson não foi mal no geral, fez uma partida mais uma vez segura, saindo pro jogo ali quando necessário, e o Pedro Raul desencantando, né, fez o gol, quase fez o segundo ali na jogada do gol do Gabriel Peck, né, o Alex Teixeira mais uma vez muito produtivo, o Jair fazendo um grande lançamento ali no primeiro gol do Pedro Raul. Enfim, no geral, daria uma nota 7,5, 8 pro Vasco. Acho que faltou um pouquinho de atenção na parte defensiva, mas é normal, o time ainda está em montagem, né, o Vasco ainda vai ter mais detalhes aí para serem ajustados no decorrer do Campeonato Brasileiro. E quem seguiu a minha dica ontem, né, apostou no Vasco, eu apostei na vitória do Vasco. Quando o Vasco fez 2-0, o que eu fiz? Fui lá e tirei minha grana, tirei ali, né, com a possibilidade de estar aí, obviamente, sacando a grana antecipadamente lá na 1xBet. Ganhei muita grana, ganhei R$280, e você que fez o mesmo, com certeza lucrou, né? E quem quiser apostar aí em mais jogos do Vasco ou em qualquer jogo de Campeonato Brasileiro, Champions League, Campeonatos Europeus, a 1xBet, que é parceira minha e parceira aqui do canal, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. Muito fácil para você fazer. Lá embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um link da 1xBet, mas não pode esquecer de usar o código promocional Mário Vasco para você poder tirar proveito aí desse bônus especial da primeira depósito que você faz por lá. Então quem quiser corre lá e faça o seu depósito. Próximo jogo contra o Bahia, já vou apostar R$200, né? Só vou precisar depositar 100, mas quem quiser, como eu falei, corre lá. Primeiro comentário fixado, 1xBet. E falando agora nos próximos jogos, né? O Vasco aí tem dois adversários aqui no Rio de Janeiro. Os próximos dois jogos do Vasco, mais uma vez, serão um em São Januário contra o Bahia, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, e depois o clássico contra o Fluminense, né? Lembrando que Flamengo e Botafogo também se enfrentam aí na próxima rodada, então já alguns clássicos cariocas, né? E o Vasco, cara, vai ter mais uma semana inteira de preparação. O Vasco volta a treinar amanhã, vai ter aí de terça até domingo para se preparar. O Bahia provavelmente vem para jogar em São Januário fechado, vem para provavelmente buscar um empate, e o Vasco vai ter que propor o jogo, né? Vai ser um jogo bem diferente do que foi contra o Galo e do que foi contra o Palmeiras, né? O Vasco mais propositivo, o Vasco saindo mais, marcando mais em cima. Essa é a expectativa aí para a partida de segunda que vem contra o Bahia, e obviamente o Vasco vencendo Fluminense e os outros times ali que estão na frente do Vasco na tabela, perdendo ou empatando, o Vasco pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro já nessa terceira rodada. Quem diria, né? Que virada de chave, que mudança aí que o torcedor tá passando nesse momento, e por isso que eu tô com esse sorrisão no rosto. É óbvio que eu queria ter vencido ontem, mas só em ver o Vasco jogando dessa forma, só a gente tá falando, né, de tá batendo de frente com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, não é síndrome de vira-lata não, realmente é uma mudança muito bacana que a gente está vendo acontecer no Vasco aí a partir de 2023. E falando em mudança, né, a gente deve ter aí decisões muito importantes acontecendo já a partir de hoje, né? Os executivos da 777, né, encabeçados pelo Josh Wander, que é um dos sócios fundadores, né, um dos donos da 777, estão aqui no Rio de Janeiro, né, para tomar essas decisões que podem mudar o rumo do Vasco, né, tanto dentro quanto fora de campo. A primeira decisão que deve ser tomada ainda hoje é a situação da concessão do Maracanã. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele tem até as 2 horas da tarde para definir o que ele vai fazer com o Maraca. Lembrando que a concessão temporária do Flamengo e do Fluminense acaba agora, dia 25 de abril, e o Cláudio Castro precisa responder judicialmente aí o que ele fará. Se ele vai estender a concessão por mais 6 meses para Flamengo e Fluminense, ou se ele vai convocar uma concessão aí, né, para que os interessados possam estar disputando de forma transparente, igualitária, e obviamente o Vasco vai entrar nessa jogada. Então até as 2 horas da tarde hoje a gente deve ter essa decisão sendo tomada. Caso o governador Cláudio Castro entregue mais uma vez para Flamengo e Fluminense a administração, a tendência, né, a grande verdade é, o Vasco vai levar isso para a justiça. O Vasco não vai deixar barato, a 777 não tá pra brincadeira e vai botar para quebrar em relação a isso aí. E falando em questão de Maracanã, né, falando agora um pouquinho de centro de treinamento, que é outro assunto que também será discutido bastante essa semana aí pelos executivos da 777, mas com o prefeito
prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Os dois terrenos que hoje são ali ocupados pelos centros de treinamentos do profissional e da base do Vasco, eles não são do Vasco definitivamente, né? Eles são ali concessões temporárias, né? Foram emprestados ao Vasco, acho que não tem que pagar absolutamente nada pelos terrenos, mas a 7777, eles querem que a prefeitura entregue os terrenos de forma definitiva. Eles querem que o Vasco aí seja dono do terreno para poder fazer o que bem entende lá naquele local. Então essas reuniões devem acontecer ainda essa semana, caso a prefeitura dê o ok, né, dê o aval e passe o terreno definitivamente para o Vasco aí vai entrar com força total para poder terminar a construção ali de tudo que foi planejado nesses dois centros de treinamento, e caso a prefeitura dê uma negativa, dizendo aí que não vai entregar aí de forma definitiva os terrenos, a tendência é que a 777 comece a procurar novos terrenos no Rio de Janeiro para adquirir, para comprar de forma definitiva aí para o nosso Vascão. E agora, mudando de assunto, né, vamos falar sobre um encontro que aconteceu ontem no Maracanã, um encontro aí de bilionários, né, a Leila Pereira, que é presidente e também a patrocinadora do Palmeiras, né, da Crefisa, e o Josh Wander, da 777. Os dois conversaram, trocaram camisas, né, e falaram sim bastante sobre a situação da nova liga do futebol brasileiro. Como a gente sabe, nesse momento o Vasco está ao lado do Flamengo, na Libra, e o Palmeiras está do outro lado. A Leila já se posicionou que os clubes deveriam colher, né, os interesses da maioria, né? E o Flamengo, de certa forma, junto com o Corinthians, não está querendo fazer isso acontecer, e pelo que tudo indica, o Vasco deve pular esse muro, né? O Vasco deve deixar do lado do Flamengo de lá e ele deve pular, né, pro lado que está Palmeiras, que é a grande maioria dos outros clubes, e essa definição também deve acontecer essa semana, e a tendência é que o Flamengo fique isolado sozinho, porque parece que até mesmo o Corinthians tá aí pensando em mudar de lado. Então, essa semana, provavelmente definições muito importantes aí sendo tomadas em relação sobre essa situação da nova Liga Brasileira de Futebol, que começa em 2025. E agora falar um pouquinho de reforços e contratações, porque o Josh ontem estava no Maraca, né, assistiu o jogo. Eu acho que tá ficando cada vez mais claro para todo mundo que o Vasco ainda tem deficiências, apesar do elenco estar sendo bem montado, de ser uma equipe muito competitiva, que não tem essa de, vai ser Palmeiras, Flamengo, Atlético, o Vasco tá jogando de igual para igual para todo mundo. A gente ainda tem algumas peças aí que estão faltando, principalmente no time titular. Um primeiro volante experiente, Rodrigo é um menino com muito talento, né? Tem tudo para crescer muito aí dentro do Vasco, mas a gente precisa desse jogador, né? A gente precisa de um Cuéllar, que ontem inclusive jogou muita bola, né? Ontem eu assisti o jogo lá do time dele, lá no mundo árabe. O cara jogou demais, queria aí realmente que fosse a contratação que o Vasco fizesse, mas caso não venha a ser o Cuéllar, que o Vasco possa investir na contratação de um primeiro volante experiente, o Vasco precisa do camisa 10, evidente, né? Aquele meio armador que tá fazendo muita falta. A gente vê um Palmeiras, a gente vê um Flamengo, a gente vê um Fluminense. Todos esses clubes aí têm essa referência técnica, tem aquele jogador que chama a responsabilidade, e o Vasco precisa muito aí nessa janela de meio de ano trazer esse jogador. Para mim, um grande sonho seria o Claudinho, ex-jogador do Bragantino, né, ex-jogador que já passou nas mãos de Maurício Barbieri, atualmente joga lá na Ucrânia, se eu não me engano. Então acho que essa seria uma contratação ideal, mas a gente sabe que é muito difícil pelos valores envolvidos. E o Vasco também vai buscar mais um ponta, né, mais um jogador ali para ou ser reserva do Alex Teixeira ou para brigar por posição com o Alex Teixeira. Essas são as contratações para serem titulares. Além desses atletas, a tendência é que o Vasco também busque um lateral esquerdo, mais um zagueiro e talvez aí mais um jogador para o meio de campo. Então, basicamente, tudo isso será definido, né? Verbas, quanto que será liberado aí dos 120 ou 190 milhões que entrariam em setembro antecipadamente. Então, essa semana, muita coisa importante vai acontecer dentro do Vasco. Antes da gente seguir o vídeo aqui, né, que a gente vai trazer imagens lindas, maravilhosas, exclusivas aí para vocês da festa de ontem lá no Maracanã, eu queria mais uma vez pedir para a galera não esquecer de deixar o like, se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, e como eu falei no começo, se você quiser se tornar um membro do canal, participar do nosso grupo de WhatsApp e do sorteio das camisas oficiais, faça um pix aqui, ó, para esse número que tá na tela agora, se torne um membro aí por apenas R$20 e manda um comprovante pra gente lá também nesse número. Um abraço, tamo junto, fico agora com essas imagens aí cedidas pelo Lineker e pelo Edu da festa linda lá no Maraca. Valeu!
Parceiro Rodrigo fez a live com a gente semana passada, filho do Roberto, recebendo uma homenagem em nome do nosso ídolo. Parceirão, Rodrigo merece muito, Roberto, nosso ídolo eterno, que tá aqui com a gente hoje, com certeza.